nos anos 90, um filme de ação tinha aquela fórmula específica. Caras gigantescos, muita arma, muita explosão, frases curtas de efeito, e era aquela era de ouro dos brucutus. A ficção científica ou era Star Wars, uma ópera espacial, ou uma coisa muito mais nichada para o público nerd, que não alcançava o público geral. Ninguém estava esperando ver filosofia misturada com Kung Fu, ninguém. Hollywood estava confortável do jeito que estava. Se você acha que o mundo de hoje está uma bagunça, é porque talvez você não se lembre ou não estava aqui para ver o que foi 1999. A gente vivia uma ansiedade coletiva bizarra, tinha o medo do bug do milênio desligar o planeta inteiro, a internet estava só começando a conectar o mundo todo e assustar todo mundo, e o cinema estava precisando de algo novo. E é nesse caldeirão de paranoia tecnológica e a virada do século que surge uma pergunta que estampava vários pôsteres sem explicar absolutamente nada. O que é a Matrix? Não era só um filme de ação, era praticamente um aviso. E quando a gente sentou na cadeira do cinema, a gente não sabia, mas a cultura pop estava prestes a ser formatada. Olá pessoas, eu sou o Luiz Felipe, esse é o canal Cinemei, e hoje a gente não vai só falar sobre esse filme, a gente vai discutir e destrinchar o código da Matrix. Você vai entender como dois diretores completamente desconhecidos, um elenco improvável e uma tecnologia que nem existia, criaram uma das obras mais influentes da década. Então toma sua pílula vermelha e vem comigo. Do you know what I'm talking about? The Matrix. So you're here to save the world. Quem eram os Wachowski? Na época, elas eram praticamente duas incógnitas. Tinham feito um filme noir excelente chamado Bound, feito com pouco dinheiro, mas com bastante o estilo delas. Esse filme serviu como uma prova conceito. Eles queriam mostrar para Warner, olha, a gente sabe mexer com câmera e a gente sabe criar tensão, mas Matrix era um monstro de outro nível. Eles apresentaram o roteiro para a maioria dos executivos, eles leram e não entenderam praticamente nada. E não entenderam porque a referência delas não era o cinema de Hollywood daquela época. Matrix é basicamente um liquidificador de tudo que era cool e underground naquela época. Eles pegaram o cyberpunk literário de William Gibson, Neuromancer, misturaram com filosofia da alegoria da caverna de Platão, jogaram um temperinho de Simulacrum and Simulation e, o mais importante, bastante referência de anime. Se você assistir Ghost in the Shell, um anime de 1995, você vai ver aquela sociedade distópica, os cabos na nuca, chuva digital, ação frenética, tá tudo ali. A ideia geral foi, e se a gente fizesse um anime só que com pessoas de verdade? A Warner Bros. Estava cética, as Wachowski pediram 80 milhões de dólares e a Warner deu só 10 milhões. Mas, tipo assim, sabe o que elas fizeram? Elas pegaram esses 10 milhões e investiram nos 10 primeiros minutos do filme. Aquela icônica sequência da Trinity fazendo o Bullet Time. E quando elas mostraram aquela cena para os executivos, só tinha uma resposta possível. Ok, quanto mais vocês precisam? Agora imagina o seguinte, Will Smith como o Neo. Quase que isso aconteceu. O Will ele recusou o papel para fazer as loucas aventuras de James West. Já assistiu esse filme? Pois é. O Brad Pitt recusou, o Leonardo DiCaprio recusou e o papel acabou caindo direto no colo do Keanu Reeves, que na época não era visto como um herói de ação marcial, mas foi perfeito. Ele trouxe uma inocência, uma exaustão de quem trabalha no escritório e pra mim encaixou como uma luva. Tá, mas e o resto? O Lawrence Fishburne, que interpreta o Morpheus, impunha respeito quando estava no set. Era
Só olhar, a Carrie-Anne Moss, que aqui é a Trinity, era praticamente desconhecida, o que ajudou a gente a acreditar que ela era aquela hacker ferrada. A produção decidiu que o filme precisava ter uma identidade visual que gritasse: isso não é real. Repara da próxima vez que você for assistir, tudo que acontece dentro da Matrix tem um filtro verde. As roupas, as paredes, a luz, tudo lembra monitores monocromáticos de computadores daquela época. Já no mundo real, na nave Nabucodonosor, tudo é mais azul, mais frio, mais sujo, mais industrial. Tudo isso para ajudar o público a diferenciar de forma estética quando a pessoa estava dentro da Matrix e no mundo real. E uma curiosidade para você: o código de Matrix, aquelas letrinhas que ficam caindo na tela verde, o designer que criou elas, ele usou letras misturadas com números e receitas de sushi da esposa dele digitalizadas. E eu tô falando sério, sim, são códigos de uma receita de sushi. Em 99, a gente estava vendo o CGI explodir com Star Wars Ameaça Fantasma, mas muito daquilo envelheceu muito mal porque parecia desenho animado. Matrix seguiu um outro caminho, eles usaram CGI sim, mas misturaram com efeitos práticos de um jeito que engana bastante o cérebro até hoje. Eles precisavam mostrar de forma muito mais palpável e real como era estar dentro da Matrix. E daí surgiu um dos efeitos mais icônicos e referenciados do cinema, eu diria até da cultura pop como um todo. Nasce aqui o Bullet Time. Não era só câmera lenta, eles colocaram 120 câmeras fotográficas em volta do ator. Dispararam elas em sequência, milimetricamente calculadas, e depois ajustaram isso no computador. E o resultado a gente conhece bem. Isso foi tão revolucionário, nos 5 anos seguintes, praticamente todo filme, todo comercial de TV e até novela tentou copiar esse efeito. Mas a primeira vez que a gente viu o Neo desviando das balas no telhado, aquilo foi magia pura, absoluto cinema. E não adiantava a câmera ser lenta se fosse uma luta ruim. Os diretores trouxeram Yuen Woo-ping, acertei o nome, uma das lendas de Hong Kong, para coreografar esse filme. Ele estabeleceu uma condição antes de tudo isso, que ele pudesse treinar os atores 4 meses antes do filme começar a ser rodado. Eles apanharam, o Keanu Reeves treinou depois de ter feito uma cirurgia na coluna. E aliás, é por isso que ele não chuta tanto no primeiro filme, mas usa muito as mãos. A Carrie-Anne Moss torceu o tornozelo e continuou gravando. E era aquilo, Wire-Fu, Kung Fu com cabos. Não sei se você está acostumado com esse tipo de filme, ou pelo menos já viu algum, mas são aqueles filmes de Kung Fu que as pessoas parecem que flutuam. Conseguem andar na água, conseguem dar saltos mortais completamente impossíveis, parece que pesam o peso de uma pena. Essa era a ideia, trazer esse estilo de filme de ação oriental para o ocidente. A maior parte dos movimentos dos atores é real. Quando Matrix estreou em 99, ele atropelou tudo, custou 60 milhões e arrecadou mais de 460 milhões de dólares. Mas, convenhamos, o dinheiro foi o de menos, o impacto cultural foi gigantesco. De repente, todo mundo queria usar um óculos escuro daquele do Morpheus. O conceito de sair do sistema virou tema de conversa na mesa de bar. A ação de Hollywood mudou muito depois desse filme. Saiu o fortão com metralhadora e entrou o lutador mais ágil, mais estiloso. Matrix elevou a barra lá pra cima. Você não podia mais fazer um filme de ação burro. O público passou a exigir mais depois de Matrix. Tanto uma história mais complexa, quanto uma coreografia e cenas de ação muito menos picotadas e que mostrasse porradaria de verdade. Matrix não é só um filme nota 10, e isso não sou só eu que estou falando, com certeza muitos de vocês que estão vendo esse filme também consideram esse filme nota 10. É um marco zero, existe um cinema de ação antes e depois de Matrix. Ele provou que dá para ser um filme mais pipoca e ser inteligente. Provou que dava para ter tiroteio e filosofia
filosofia no mesmo filme e conseguiu revolucionar Hollywood de uma forma que pouquíssimos filmes na história conseguiram. Agora eu quero saber de você, quando você assistiu Matrix pela primeira vez, sua cabeça explodiu? A minha explodiu. E qual cena define essa franquia pra você? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse mergulho na história de uma das maiores franquias da história do cinema, já me segue aqui, porque futuramente eu vou lançar mais vídeos falando de outras franquias também, e ativa o sininho para não esquecer de receber as notificações quando eles saírem. Eu sou o Luiz Felipe, esse é o canal Cinemei, e a gente se vê na próxima.